Northrop Frye criou um esquema psicológico de análise de esquemas mentais imaginativos, que ele constituiu a sua crítica. É incrível a forma como ele classifica, pois é uma forma que até mesmo alienígenas podem se comunicar com seres humanos. Seria semelhante ao filme onde há comunicados irreconhecíveis de seres de outra espécie, possivelmente mais evoluídos. A comunicação possível seria por meio desse padrão psicológico. Por meio desse padrão de raciocínio imaginativo que ele chama de DARP. Ele tem uma nomenclatura própria para isso, envolvendo mitologia, envolvendo graus de evolução espiritual, envolve até mesmo ciclos astrológicos e filosofias. Northrop Frye criou um sistema de exploração psicológica ou de análise dela muito bem elaborado, e essa é uma ferramenta que seria muito útil no tema que estamos tratando. Qual seria o imaginário dos seres da outra esfera? Seria com essa substância que a tal matéria K se relaciona? Figuras e mapas mentais de raciocínio? Bom, o K separa o espaço-tempo e estrutura a realidade, mas ele deve se relacionar com algum tipo de matéria ou algum tipo de ferramenta. Seria esse padrão psicológico ou imaginário do indivíduo? Esse padrão psicológico do indivíduo? Northrop Frye, em seu livro Anatomia da Crítica, menciona diversos arquétipos e diz que a Bíblia tem todas as variações de relacionamento entre os seres humanos, sendo um livro completo. Porém, qual o padrão psicológico dos indivíduos? Por exemplo, temos Elias, que teve um poder sacerdotal muito forte, um relacionamento muito grande com Deus. Temos Enoque, que foi levado aos céus. Temos Melquisedeque, o rei sem nascimento nem morte. Temos personagens fantásticos na Bíblia, como o próprio Senhor Jesus, que foi o Messias e aquele pelo qual o mundo todo foi feito para ele. Quais seriam suas estruturas psicológicas e como absorver esse conhecimento? É exatamente esse o segredo da interpretação dos evangelhos. Os evangelhos são figuras de propaganda e eles não relatam o real conhecimento de Jesus. E qual o fim de relatar isso? Eles relatam comportamento, alguns ensinos, mas não relatam o conhecimento dado por Jesus aos seus discípulos. Os evangelhos teriam como finalidade dar uma abertura a nós para captar essa estrutura psicológica de Jesus. Dizem que o evangelho são livros fáceis, mas não são. Muitas vezes falam coisas sem sentido, coisas que estão desconexas do restante. Falam sobre água da vida, sobre colheitas fora do tempo, coisas relacionadas com pessoas estarem falando isso ou aquilo, mas as pessoas não estão falando nada. Por que Jesus diz isso? Por exemplo, Jesus diz-se que está cedo para a colheita, mas vejam, já pode se colher. Mas ninguém disse nada disso a ele estava apenas caminhando.
Isso é uma estrutura psicológica. Porém, quais os reais ensinamentos de Jesus? Bom, sabemos que Jesus amou mais a João. Então, possivelmente, a linha de raciocínio de João foi a que mais desenvolveu os ensinamentos de Jesus, embora não tenham sido escritos totalmente. Há no livro de Hebreus o momento onde fala-se que chega de dar alimento infantil e vamos dar alimento de adulto. E fala-se sobre que tudo que foi feito por Jesus foi apenas uma imitação. Tudo que foi feito por Jesus ou pelos antigos profetas era apenas imitação do que se dá nos céus. Qual o relacionamento dos seres humanos com as esferas? Seria esse relacionamento somente possível através do compartilhamento dessas estruturas de pensamento? Bom, só se faz acordos com quem se tem alguma finalidade e um instrumento comum seriam essas estruturas imaginativas, estruturas comuns de associação de coisas, julgamento de caráter, crítica de situações corriqueiras, como a de Northrop Frye. Esse não é um assunto que se quer aprofundar muito. Ele inclusive tem mapas que mais parecem evocações. Todo o raciocínio de Northrop Frye toda essa estrutura de Northrop Frye foi baseada em alquimia, astrologia, graus de evolução conforme os ensinamentos bíblicos e, como já mencionado, estrutura filosófica e da mitologia grega.